Varela no ar na internet, no YouTube, acesse Jonas Varela. Está começando o programa do Varela, na direção geral, a família Varela, Lucas, Nayara e Mona Lisa. Agradecendo sua audiência e indicamos Varela Estética e Beleza, Rua Oswaldo Cruz 1660, Aldeota. Telefones 3224-7018, 3224-0783. www.varelaestéticabeleza.com.br. Salão de beleza e medicina estética, moda Varela masculino e feminino, roupas e acessórios, até as crianças se embelezam na Varela. A clínica mais ungida, mais querida, preferida de Fortaleza. Varela VIP, Rua Padre Valdivino 2528, telefone 3261-7403. Com todos os serviços de salão de beleza e da medicina estética para você. Check-up, o programa que se preocupa com a sua saúde. Apresentação Natália Varela, na TV Diário, domingo às 20 horas. Telefone 3266-9643. www.checkup@tvdiario.tv.br. Página Check-up no Caderno Viva do Diário do Nordeste, domingo. Quem assina é Natália Varela. 100% Jesus, o programa do missionário Natália Varela, domingo às 22 horas, na Rádio Vida 102,9 FM. Fones 3287-2158, 3287-2999. www.natalinavarela@hotmail.com.br. Vida News, programa jornalístico com competência e credibilidade, na Rádio Vida 102,9 FM, de segunda a sexta-feira ao meio-dia. Apresentação Natália Varela. Telefones 3287-2158, 3287-2999, www.radiovidafortaleza102fm.com.br. Oração da Varela, com a missionária Natália Varela. Quarta-feira às 18h30, na Varela Estética Beleza, Rua Oswaldo Cruz 1660, de Praia Antônio Tomás e Carolina Sucupira, na Aldeota. Telefones 3224-0783, 3224-7018, www.varelaestéticabeleza.com.br. Depois das nossas indicações do nosso programa de hoje, nós faremos os comentários do Êxodo, né? Do livro do Gênesis, do capítulo 12, versículo 1 a 9. Né? A história de Abraão está diretamente ligada à história de toda a humanidade. Com ele começa a surgir, eu estou começando com ele, não, tá certo. Com ele começa a surgir o embrião de um povo que terá a missão de trazer a bênção de Deus para todas as nações da terra. Esse povo será portador do projeto de Deus. Toda nação que se orientar por esse projeto estará refazendo no homem a imagem e semelhança de Deus, desfigurada pelo pecado. O caminho começa pela fé. Abraão atende o chamado divino e aceita o risco sem restrições. Ele percorre rapidamente a futura terra prometida. Isso mostra que o projeto do qual ele é portador é um projeto histórico encarnado dentro da ambiguidade e conflitividade humana. O que Deus promete a Abraão? Simplesmente aquilo que qualquer nômade desejava: terra para os rebanhos e filhos para cuidar deles. Em outras palavras, o que Deus promete é exatamente aquilo a que o homem aspira para responder às suas necessidades vitais. E hoje, quais são as supremas necessidades do homem? Por trás das necessidades estão as aspirações, e dentro destas a promessa de Deus. 10:20. O texto é uma antevisão da escravidão no Egito. Gênesis 10:20. O texto é uma antevisão da escravidão no Egito e do Êxodo. Sarai, com a mudez feminina, dentro do mundo patriarcal, é símbolo do povo oprimido que clama por libertação. Capítulo 13, versículo 1 a 18. Ló escolhe a região onde estão localizadas cidades
cidades-estado como Sodoma e Gomorra. Assim ele entra no âmbito de uma estrutura que se sustenta graças à exploração e opressão do povo. Abraão, ao invés, fica aberto para uma história nova, fundada unicamente na promessa e no projeto de Javé. Javé é o nome com o qual o Senhor nosso Deus se apresentou. Não tomando a dianteira para escolher a sua parte, mais uma vez Abraão entrega-se a Deus na fé para que este lhe aponte o caminho. Gênesis 14, 1 a 16. Capítulo 14, versículo 1 a 16. Javé prometera uma terra a Abraão na campanha contra os 4 reis. Abraão é forçado a percorrer a Palestina de norte a sul e de leste a oeste, conforme lhe ordenara Javé. Capítulo 13, versículo 7. Onde foi que eu fiquei? Bom, Javé prometera uma terra a Abraão na campanha contra os 4 reis. Abraão é forçado a percorrer a Palestina de norte a sul e de leste a oeste, conforme lhe ordenava Javé. Capítulo 13, versículo 7. Essa é a terra que Javé reserva para o seu povo e que será conquistada no tempo de Davi. O texto, fazendo de Abraão um guerreiro, quer salientar que a terra prometida é dom de Deus, o qual não dispensa a participação do homem. O povo terá que lutar para conquistá-la. Deus concede o seu dom, mas o homem só o recebe quando se esforça para conquistá-lo. Gênesis, capítulo 17, versículo 24. Gênesis 17, 24. Compreendemos melhor o texto se vemos em Abraão a figura do rei Davi. Após conquistar todo o território, Davi fez aliança com a dinastia sacerdotal que governava a Jerusalém, Salém. Ele tornou Jerusalém centro político e religioso do povo. Mas quem continuou a fazer o serviço religioso foi a descendência dos sacerdotes sadocitas, a qual lembra o nome de Melquisedeque, Sadoc, justo. Melquisedeque, meu rei é justo. O acordo entre Abraão e o rei de Sodoma, faz pensar num poder político que não está interessado em oprimir o povo ou juntar riquezas, aceitando apenas a parte que cabe aos seus companheiros. Abraão dá um exemplo de justiça, a cada um o que cada um precisa. Depois eu vou ver isso aqui, é aqui. E a Gênesis 15, capítulo 15, versículo 1 a 21. Deus promete e o homem aspira, mas nada ainda acontece. Deus desafia novamente Abraão com a promessa e este acredita e confia. A justiça do homem consiste numa entrega confiante ao Deus que garante cumprir o que promete, quando ainda nada pode ser verificado, conforme Hebreus capítulo 11, versículo 1. Abraão pede um sinal, e como sinal, além da criação e da aliança com Noé, temos aqui a terceira grande aliança. Ora, a aliança era um acordo que ambos os contraentes se empenhavam entre si. Era concluída com um rito, no qual os contraentes passavam entre animais divididos. Quem violasse a aliança teria a mesma sorte que esses animais. Notemos que somente Javé, fogueira tocha, passa
entre os, deixa eu ver aqui para frente no passo, entre os animais. A aliança com Abraão é um empenho exclusivo de Deus. Só Deus pode realizar aquilo que prometeu. O esquema do Êxodo é fortemente representado no texto. Faz Abraão sair de Ur para dar-lhe a terra. Versículo 7. Da mesma forma, os descendentes de Abraão serão escravos no Egito, e Deus os fará sair daí para lhes dar a terra. Versículos 13 a 20. Sair para é o movimento de libertação que torna possível tanto para o indivíduo como para o povo ao qual ele pertence caminhar para a vida. Gênesis, capítulo 16, versículo 1, capítulo 16, versículo 1 a 16. No Antigo Oriente, uma legislação permitia que a esposa estéril cedesse ao marido uma escrava para a procriação. O filho nascido da escrava era reconhecido como legítimo. Recorrendo a esse artifício legal, Abrão está querendo facilitar a realização da promessa. Mas não é isso que Deus quer. Ismael, filho da escrava, é abençoado, mas não é através dele que Javé realizará a promessa. Deus faz um grande projeto para o homem, contudo, muitas vezes o homem acha impossível realizá-lo e recorre a subterfúgios, traindo o desafio contido na promessa e que está dentro da aspiração humana. Gênesis capítulo 17, versículo 1 a 27. As mudanças do nome indicam um compromisso com Deus para realizar uma missão. A circuncisão é um rito que indica a pertença ao povo com o qual Deus fez aliança. Esse rito, como o batismo, supõe o compromisso de viver conforme Deus quer. Versículo 1. Notemos que tanto os livres como os escravos são circuncidados. O povo de Deus nasce aberto para todos e diante de Deus são todos iguais. É um convite para que os homens também realizem essa igualdade entre si. Gênesis capítulo 18, versículo 1 a 15. As pessoas devem estar abertas a situações corriqueiras, pois é através delas que Deus se manifesta para fazer o seu dom. O dom que Deus promete muitas vezes parece impossível e até mesmo sem cabimento para os homens. Contudo, é através da impossibilidade dos homens que Deus torna possível a realização do seu projeto. Gênesis capítulo 16, Gênesis 16, 33. Do povo da aliança, Deus espera a prática da justiça e do direito que realizam o projeto de Deus. Esse projeto provoca a destruição da cidade injusta. A intercessão de Abraão mostra que o justo se compadece do povo da cidade. Mas o texto levanta perguntas. Quantos justos são necessários para que uma cidade não seja destruída pela injustiça? Até onde Deus está disposto a agir com misericórdia? O texto não responde. O Novo Testamento mostra que Deus, na sua misericórdia, está disposto a salvar não só uma cidade, mas a humanidade toda. E por causa de um só justo, Jesus Cristo. Gênesis 19, capítulo 19, versículo 1 a 29. Esta história procura explicar a destruição de duas cidades vizinhas ao Mar Morto. Sobressai aqui a justiça de Deus, que ouve o clamor dos oprimidos. Versículo 13. Sodoma e Gomorra se tornarão o símbolo da corrupção e da injustiça. Isaías 1, 9 a 10.
JR 49:18, Mateus 11:23, etc. Ló é salvo porque observou a lei da hospitalidade, uma das mais importantes do mundo oriental. Então, nós voltaremos no nosso próximo programa no Gênesis 30:38, né? 30, notar aqui para dar certo, 30:38. Nos nossos próximos programas nós faremos O Senhor nos abençoe e nos guarde, o Senhor nos mostre a sua face e se compadeça de nós, o Senhor volva o seu rosto para nós e nos dê a paz. Tudo bom, até o nosso próximo encontro, se Deus quiser.